Olá pessoal, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que têm comungado junto com a gente aqui das nossas ideias. Tenho recebido algumas mensagens, porque também faço a publicação dos vídeos que coloco no YouTube, na minha página Professor Elton Farias, lá no Facebook. E as pessoas às vezes têm um pouco mais de contato comigo do que pelo próprio aplicativo daqui que a gente utiliza. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a política armamentista promovida pelo governo federal e com o apoio de uma grande parcela dos políticos que estão no poder no momento, principalmente no Congresso e no Senado, onde a bancada da bala, formada quase sempre por militares ou ex-militares, tem um poder de decisão muito grande. E aí a desculpa, tanto do presidente quanto dessas pessoas, é que se aumentar a quantidade de armas na mão da população, a população vai se sentir mais protegida, mais segura, o que é uma falácia. Até porque quando a pessoa que está à margem da sociedade vai investir num crime e você está armado, isso não é garantia, segundo os especialistas, de que você vai conseguir combater essa prática. E isso é tão comum que a gente tem visto aí policiais que têm um certo treinamento e que muitas vezes termina morrendo quando são pegos de surpresas pelos meliantes, às vezes em serviço e muitas vezes fora de serviço. E para vocês terem mais ou menos noção das coisas, o próprio presidente, quando era deputado, que teve lá em 95 sua moto levada e sua arma, ele disse ao prestar depoimento que, mesmo armado, se sentiu inseguro. Então, o que é que está por trás dessa política armamentista atual do governo federal? É para defender a sua manutenção no poder, caso ele perca as eleições de 2022, como perdeu o Trump nos Estados Unidos e seus asseclas americanos vestidos muito de nazistas e defendendo a supremacia branca invadiram o Capitólio? Será que é essa a intenção do presidente aqui? Eu tenho certeza que sim. O problema é que tanto o Congresso, na figura do Arthur Lira, quanto o Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, que são capachos do presidente, que faz aquilo que ele manda, tem dado esse apoio incondicional a isso. Tanto isso é verdade que o Rodrigo Pacheco, do DEM, partido do melhor prefeito que teve na capital do estado da Bahia, segundo dizem, lá o chamado Grampinho, retirou do debate, da discussão da semana passada, o projeto ao qual a oposição critica e condena justamente essa questão do crescimento do armamento dado para pessoas civis no Brasil. E quem é que é o relator desse projeto escolhido justamente pelo Rodrigo Pacheco? É o Marcos Durval, que fez justamente carreira na área de segurança, que é a favor do presidente e é a favor, literalmente, do uso de armas por civil de maneira indiscriminada. Tanto é que as suas postagens em redes sociais diz justamente isso. E no debate da quarta-feira passada, o Marcos Durval, ele, para tentar sabotar a votação, para derrubar essas medidas propostas pelo governo federal, ele pediu vistas do processo. Ele precisa fazer um voto técnico e um relatório mais aprofundado. Será mesmo que esse senador tem essa
preocupação em fazer um voto técnico ou tem a preocupação de justamente agradar o seu chefe. Porque, infelizmente, tanto o Congresso quanto o Senado têm a pior safra de políticos que o Brasil poderia ter depois da redemocratização. É uma vergonha. Mas, como eu disse no vídeo anterior, isso é reflexo do não gostar de política, isso é reflexo de uma educação bancária e escravagista que não lhe permite pensar sozinho. Porque pensar traz você para uma realidade miserável, traz você para a realidade que a gente vive. De transporte superlotado, do SUS sendo desmontado, do desmonte dos meios de fiscalização em combate ao desmatamento na Amazônia, da quantidade de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, enquanto alguns poucos estão virando bilionários no Brasil, graças à exploração dessas pessoas. Então essa é a realidade que nós vivemos. E qual é a ideia desse desgoverno, que para mim depois da escravidão no Brasil e da ditadura militar, é a pior coisa que poderia ter acontecido na história do nosso país? É justamente liberar para os CACs, que são aqueles caçadores e colecionadores, de 30 a 60 armas por pessoa e mais 2.000 munições, sem precisar controle do exército. E aí, para onde é que irão essas armas? Como serão utilizadas essas armas? Para que vocês possam ter ideia, um desses colecionadores teve 43 armas roubadas. Dessas armas que foram roubadas, uma foi usada para o assassinato em São Paulo, e outras 4 foram usadas para assalto e tentativa de assalto a banco. Inclusive, uma tentativa de assalto foi em pleno dia. Nós temos um país de dimensões continentais que entra uma quantidade muito grande de armas, muitas vezes facilitada por agentes públicos e pelo próprio contrabando. E aí, esse desgoverno quer aumentar a quantidade de armas, dizendo que é para proteger a população brasileira. E aí eu pergunto aos defensores do atual desgoverno, que muitos são de igrejas neopentecostais ou empresários que querem a reforma mais uma reforma da Previdência, sem afetar o judiciário e o executivo e o legislativo, que querem reforma administrativa. O pai de família que ganha um salário mínimo, que é mais de 80% da população brasileira, vai ter condições de comprar essas armas? Infelizmente não vai. E se a arma fosse garantia de segurança, a gente não via tantas mortes acontecendo e tantos tiroteios acontecendo nos Estados Unidos, que é um dado que eu vou trazer para que vocês possam ter noção da miséria que nós estamos vivendo. No Brasil, antes, com o controle grande de armas que nós tínhamos, se matava muito mais do que qualquer guerra civil, inclusive na Síria. O Brasil chegou a matar por armas de fogo em um único ano 59.000 pessoas. E olha que o controle de armas era extremamente rígido. E era de 1 a 3 armas por esses CACs. E nos últimos 2 anos, isso tem sido facilitado de todas as maneiras. E quem é que geralmente compra essas armas? São justamente aqueles que estão a favor desse desgoverno e que têm o intuito de que, se a SECLA, que ocupa a presidência da República, perder as eleições em 2022, convocar esses fanáticos, eles vão querer fazer aqui o que aconteceu lá no Capitólio, nos Estados Unidos. Esse dito presidente que está aí, ele, depois que assumiu, ele baixou 14 decretos facilitando a compra e posse de armas por civis, 15 portarias, uma resolução da Câmara Exterior de Comércio e uma instrução normativa na Polícia Federal. Num país onde se mata mais com armas de fogo do que em uma guerra civil na Síria, que tem 10 anos, e aí você aumenta o poder bélico dessas pessoas. Qual o intuito
disso aí. Não é um intuito, uma afronta à democracia, ao Estado democrático de direito, e que tem o aval do Congresso e do Senado, e que o STF faz de conta que não está vendo? Será que vamos esperar que aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, ou se busque um golpe, como foi feito no Chile? Porque, inclusive, nesse domingo, teve a Marcha da Família Cristã. Eu não sei que tipo de cristianismo é esse que esse pessoal fala. Porque pessoas que vão para a rua pedir golpe de Estado, intervenção no STF, AI-5, para mim não são cristãos. Porque Cristo, em momento nenhum, segundo diz a história, não estou aqui exaltando nenhuma religião, até porque tenho certeza que Jesus não deixou nenhuma religião na face da terra. As religiões foram criadas pelos homens para doutrinar e por questão de poder. Então, Cristo em momento nenhum pregou o ódio, pregou o armamento, pregou que quem é rico tem de se proteger de quem é pobre. É o que está acontecendo no Brasil. E o problema é que tem muitos pobres que têm uma mente talvez menor do que um grão de mostarda e que consegue sofrer uma lavagem cerebral muito grande e que abraça tudo isso. Muitas vezes por ignorância educacional mesmo, ignorância política, porque uma boa parcela da população diz que não gosta de política e quando vai votar, a cada 2 anos, vota em Rodrigo Pacheco, em Arthur Lira, no atual presidente, em outros aqui, porque infelizmente a gente gosta de criar ídolos e se sentir, de certa forma, representado por esses ídolos que quase sempre trabalham contra a população. Porque o Congresso e o Senado não é casa do povo, é casa de quem pode fazer lobby. E essa desculpa de que o aumento das armas no Brasil vai deixar a população protegida, isso é mentira. Pra vocês terem ideia, depois que essa figura dantesca que assumiu a presidência da República tomou o poder, lógico, com conivência da população, porque votaram nele, foram 543.314 armas registradas, um aumento de mais de 70%. Então, num país onde a violência por armas é muito grande, você ainda tem um número alarmante desse de armas e querem se facilitar mais de 30 a 60. E aí eu vou trazer aqui os dados que eu disse a vocês logo no início da nossa conversa, que se armas e o armamento da população fosse realmente trazer segurança e trazer paz, os Estados Unidos não tinha tanto tiroteio, não tinha tantos assassinatos. Uma pesquisa que eu fiz sobre armamento nos Estados Unidos, só agora, entre janeiro e fevereiro, foram 5.300 pessoas feridas por arma de fogo, 3.045 mortes também por arma de fogo, 73 ataques em massa a tiro, 599 adolescentes mortos e mais de 4.000 suicídios segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Isso somente em janeiro e fevereiro de 2021. E aí aqui nós queremos colocar de 30 a 60 armas na mão, ou nas mãos, dizendo melhor, de adeptos ou seguidores desse desgoverno. Com que intuito? Com que propósito? E aí você tem o Congresso e o Senado, que deveria estar combatendo esse tipo de coisa, está justamente fazendo vistas grossas, dizendo que se precisa discutir mais o assunto. Precisa se discutir mais o quê? Porque até o presente momento, com relação à pandemia, muito pouco foi feito pelo Congresso e pelo Senado. Muito menos ainda pela Presidência da República. E aí nós vamos esperar que aconteça
com o armamento que está sendo liberado para essas pessoas, uma tentativa de golpe? Porque o ano passado tentaram se invadir o STF justamente por um apoiador do presidente. Ele errou o prédio e que ele estava com armas registradas no Exército. Ele foi preso e hoje responde em liberdade. Então é para esse tipo de pessoas que está sendo liberadas essas armas. Porque o cara que ganha salário mínimo, o cara que mora na favela, ele não tem condições de comprar uma arma. Primeiro que não é barata. Muitas vezes o cara não tem nem condições de comer, quanto mais de comprar uma arma. E aí nós estamos vendo o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que infelizmente é uma vergonha para a política nacional, que é apadrinhado pelo atual presidente, deixando com que isso corra de maneira solta, livre, e que a partir do dia 12, agora de abril, essas pessoas possam comprar essas armas. E a gente sabe onde é que vai ser usada essas armas. A gente sabe qual é o intuito de armar esse pessoal. Porque as pessoas que defendem o armamento da população, além do genocida que está na presidência da República, são justamente seus apoiadores. São essas pessoas. E o incrível é que muitos desses dizem que são cristãos, que são evangélicos. Eu queria saber qual o tipo de Bíblia que essas pessoas leem. Mas num país, como eu volto a dizer, de uma educação bancária, de uma educação escravagista, onde o povo abre a boca e diz que não gosta de política, a gente só pode ter políticos desse tipo, que são vergonha para a nação, vergonha para quem tem. Porque nem todo mundo tem isso. Valores não é dado para todo mundo. Nem todos conseguem cultivar esses valores. Então essa é a realidade miserável que nós vivemos. E é por isso que muitas vezes as pessoas não querem pensar. Porque pensar traz você para essa realidade. Pensar traz você enxergar um país onde as desigualdades são muito grandes, onde se morre uma média de 60 mil pessoas por ano por arma de fogo, e se quer aumentar o número de armas na mão de civis. Quando você pensa, você abre os olhos, você consegue ser crítico, coisa que infelizmente no Brasil é para poucos. E aí quando você questiona, quando você denuncia, é porque você é petralha, é porque você é esquerda. O fato de você ser esquerda não significa que você seja PT ou qualquer outro partido. É o fato de você querer ter um país mais justo, onde a desigualdade ou as desigualdades sejam menores. Mas aqui é um país de extremos, onde os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, como dizia uma música dos anos 90, talvez início dos anos 2000, e a população aplaude isso. Porque é muito cômodo se falar de fome, é muito cômodo se falar em segurança se eu estou num condomínio com segurança armado, com muros altos, com cerca elétrica, e discutindo fome num grupo de redes sociais, apenas pelo que eu estou vendo na mídia. Porque o meu banquete está na mesa, enquanto do lado de fora alguém cata as sobras que eu vou largar desse banquete. Então esse é o país que nós temos, infelizmente, graças a uma educação bancária, a uma educação escravagista, a um povo que não gosta de política e que não quer pensar e acordar para a realidade.